Olha, quem está nesse mundo dos investimentos aqui no Brasil, com certeza já se deparou com uma frase que é, assim, repetida quase como um mantra. Uma espécie de regra de ouro que separa quem está começando de quem já chegou lá. É essa frase aí. Ela está em todo lugar, em vídeos, em artigos, na conversa com amigos. A ideia é que, quando se atinge essa marca, alguma coisa mágica acontece, sabe? E o caminho para a riqueza fica, de repente, muito mais fácil. Virou quase uma lei da física das finanças. Agora, e se essa frase que motiva tanta gente a começar, na verdade, estiver preparando as pessoas para desistir bem no meio da jornada? Porque quando a gente olha para os números, a história é bem diferente. Para entender por que essa ideia é tão complicada, a gente precisa voltar lá na origem dela. Uma origem que foi, digamos, um pouco distorcida no caminho. Pois é, a fonte original é uma lenda. Ninguém menos que Charlie Munger, o braço direito do Warren Buffett. Munger é famoso por ser direto ao ponto, por sua sabedoria sem firulas. O problema é que o que ele disse de verdade foi um pouco adaptado. E aqui é que está o grande pulo do gato. Primeiro de tudo, Munger estava falando de dólares, não de reais. Segundo ponto, e não menos importante, ele disse isso lá nos anos 90, uns 30 anos atrás. Ignorar esses dois detalhezinhos muda completamente o jogo. Bom, agora vamos para a parte mais legal, a matemática. Vamos pegar essa frase e corrigir ela para descobrir qual é o número que o Munger realmente tinha em mente. O ponto de partida é esse aqui, 100 mil dólares americanos. Só isso, de cara, já coloca a gente num patamar completamente diferente dos 100 mil reais que se fala por aí, né? O primeiro passo, então, é o mais óbvio de todos. A gente precisa converter essa moeda para a nossa realidade, trazer esse valor para reais. E olha só, com o câmbio atual, aqueles 100 mil dólares do Munger viram mais ou menos 600 mil reais. É isso mesmo, 6 vezes mais do que o mito que todo mundo repete. Mas calma, que ainda não acabou. Só que não dá para parar por aí. A gente precisa lembrar que 100 mil dólares nos anos 90 compravam muito mais coisa do que hoje. Então, é hora de fazer o segundo ajuste, corrigir pela inflação. Quando a gente ajusta pela inflação do dólar e depois converte para reais, o número salta para mais de 1.200.000 reais. É esse número, e não 100 mil, o equivalente hoje em dia ao verdadeiro divisor de águas que o Munger queria dizer. Tá, mas por que esse número é tão especial? O que ele tem de tão mágico? Não é um valor aleatório, não. Existe um conceito muito poderoso por trás disso. O que o Munger estava descrevendo é um negócio chamado velocidade de escape. Sabe, é aquele momento em que o patrimônio fica tão grande que a força dos juros compostos passa a ser um motor principal. O dinheiro literalmente começa a trabalhar sozinho e a crescer por conta própria. Vamos colocar isso em termos práticos para a gente sentir a diferença. Com 100 mil reais, a renda passiva é de uns 800 reais por mês. Ajuda? Claro que ajuda. Mas muda a vida de alguém? Dificilmente. Agora, com 600 mil, essa renda salta para quase 5 mil reais por mês. Um valor que, sozinho, já é maior que o salário da maioria dos brasileiros. Esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. No primeiro cenário, o esforço pessoal, o dinheiro do próprio bolso, ainda é o motor principal do crescimento. Já no segundo, o dinheiro dos investimentos já está trabalhando muito mais forte que o esforço de poupar. A bola de neve finalmente pegou tração de verdade. Agora, para a gente ter uma ideia do impacto disso no longo prazo, de mirar no alvo errado, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. O que acontece em 10 anos com quem parte de cada um desses valores? Gente, os números são impressionantes. Quem acha que zerou o jogo com 100 mil e relaxa depois de uma década, tem quase 1.300.000 reais a menos do que quem entendeu que o jogo de verdade começava nos 600 mil. O custo de acreditar no mito é altíssimo. Então, qual é a moral da história? Quer dizer que os primeiros 100 mil não valem de nada? Que é para ignorar essa marca? De jeito nenhum. A gente só precisa colocar essa conquista no seu devido lugar. Chegar nesse valor é, na verdade, uma vitória comportamental gigantesca. É a prova de que a pessoa sabe poupar, que tem consistência, que está no controle das próprias finanças. É o alicerce de tudo. A melhor analogia é essa. Pense nos 100 mil como o fim do aquecimento antes do jogo principal. É como receber um diploma, a prova de que se aprendeu a lição da disciplina, e agora, com esse diploma em mãos, é que começa a partida de verdade. É a partir desse patamar que aquela mágica do Munger acontece.
É aqui que o capital começa a ser usado para comprar o ativo mais valioso que existe: tempo e liberdade. Portanto, a pergunta que fica no final não é se é possível chegar aos 100 mil. A verdadeira questão é: quem chega lá está preparado para o que vem depois? Porque é aí que a verdadeira jornada de construção de patrimônio realmente começa.